Então, para um exemplo, esse artigo meu da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, eu trato dos acidentes ocorridos na Petrobras nos anos 90. E para tratar desses acidentes, eu utilizei uma obra que vale a pena ler, porque eu acho que ela é um trabalho muito bem feito do pessoal da Leda Leal Ferreira, da Fundacentro, e que se chama, foi publicada aqui no Brasil com o título O Trabalho dos Petroleiros, Perigoso, Complexo, Contínuo e Coletivo. Bom, um trabalho que é perigoso, complexo, contínuo e coletivo, reúne todos os elementos para a gente pensar esses conceitos que eu acabei de falar. Sobretudo o de gênero, que é um trabalho que é complexo, ele demanda tempo para se construir esse gênero profissional. Então, essa equipe realizou essa pesquisa nos terminais de São Sebastião e de Alemô, em Santos, e na refinaria de Cubatão. E um detalhe importante nessa obra é que o livro é publicado um pouco antes daquela onda de acidentes na Petrobras. Então, foi quase como se ele tivesse atuado como uma espécie de alerta. Olha, para onde vocês estão caminhando. E logo em seguida começa a onda de acidentes na Petrobras. Então, ele, para mim, representa uma espécie de marco entre o período anterior na Petrobras, uma Petrobras que controlava relativamente bem os acidentes de trabalho, era uma das empresas do setor que tinha menos acidentes de trabalho no mundo, e, de repente, ela perde o controle sobre os seus processos de trabalho e começa a acontecer aquela onda de acidentes que a gente acompanhou, inclusive, pela mídia. O mais importante foi aquele afundamento da P-36, né, que foi o mundo inteiro ficou conhecendo. Mas antes da P-36, a gente teve vários outros acidentes. Bom, quando a gente pega esse estudo, a gente percebe uma coisa interessante. 2 problemas que o estudo aponta. O primeiro é a terceirização crescente dos serviços na Petrobras. Causado pelo quê? Aposentadoria, as pessoas que aposentavam não podiam ser repostas porque os concursos estavam proibidos, né? E pessoas que saíam, porventura saíam, eram repostas sempre através da terceirização. O fato é que a quantidade de trabalhador terceirizado lá era tão grande que eles chamavam, um dos setores lá, eles chamavam de Empreitópolis. Quer dizer, a cidade das empreiteiras mesmo. É um local onde ficavam muitos e muitos trabalhadores de empreiteira. Bom, essa onda de acidentes coincide com o aumento crescente da terceirização e, ao mesmo tempo, a diminuição do efetivo operacional. Havia também uma redução de operadores, paralelamente. Então, são 2 elementos. Ou seja, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que a empresa diminuía os efetivos, ela aumentava a contratação de trabalhador de empreiteira. Na época da pesquisa, em Cubatão, tinha quase 2 empregados de empreiteira para cada funcionário da Petrobras. Quer dizer, dobrou em relação aos trabalhadores da Petrobras. Nos terminais, essa proporção, era ainda maior. O que acontece? O trabalhador de empreiteira era um fenômeno antigo na Petrobras, mas nesse momento ocorreu uma intensificação. Ou seja, mudou o perfil, ao ponto de eles começarem a chamar esse setor lá de Empreitópolis, né? Eu vou ler aqui a fala de um trabalhador dizendo o seguinte. Primeiro, havia trabalhador terceirizado no serviço de pátio. Depois, no serviço de restaurante. Depois, foram ocupando espaços na manutenção, propriamente dita. E ocupando de tal maneira que já tem até uma empreitópolis lá dentro. Já tem uma cidade de empreiteiras, de escritórios de empreiteiras, de vestiários. Então, mudou o perfil desse trabalhador terceirizado. Ele começa a penetrar no coração do processo produtivo, pela via por exemplo, da manutenção. Então, a maioria do serviço de manutenção foi transferido para as empreiteiras.
onde, nessa época, trabalhavam cerca de 3.000 pessoas na refinaria de Cubatão. Houve um aumento das aposentadorias, que se somou à proibição de contratação pela via de concursos, né? E com isso, as empreiteiras foram crescendo, foram aumentando. E isso tudo se dando de forma muito precária. Eu estou relatando a pesquisa da Leda Leal Ferreira, né, por enquanto. Isso tudo se deu de maneira precária e trouxe consequências importantes que a pesquisa demonstrou. Aumento das desigualdades, maior exposição aos riscos, o caráter temporário dos contratos. Isso faz com que surjam barreiras entre os trabalhadores de empreiteiro e o trabalhador da própria empresa, porque ele é contratado de maneira diferenciada. Então, havia barreiras, eles não conseguiam entrar em contato com os trabalhadores efetivos. Isso tudo, segundo os autores da pesquisa, impedindo o acúmulo de conhecimentos e a consolidação de compromissos entre os membros da equipe. Do que esses pesquisadores estão falando aqui? Do gênero profissional que eu acabei de definir para vocês. Ou seja, todo esse processo que estava ocorrendo na Petrobras estava impedindo o acúmulo de conhecimentos e a consolidação de compromissos entre os membros da equipe. Ou seja, deteriorou o gênero. Eles só não usaram o conceito que eu estou usando. Mas a definição é idêntica. É a mesma coisa. Vão pegar depoimentos dos próprios trabalhadores aqui. O serviço é temporário. Fazem e vão embora. Deu problema? Quem é que vai responder? Outro trabalhador falando. A Petrobras tem preocupação de dar custos para você ter cada vez mais segurança e ficar aperfeiçoado. Agora eu pergunto, qual é a empreiteira que vai dar custo para o cara trabalhar? Lá, na Petrobras, né? Você fica treinando pessoas da empreiteira. O pessoal que você treinou, no próximo contrato, não está mais lá. Então, como o contrato é um contrato precário, ele recebe um treinamento, mas no próximo contrato ele já não é mais ele que está ali. Então, como é que o gênero vai se consolidar? Como é que o conhecimento vai se acumular? Não tem como. Aí tem que começar tudo de novo. E aí, tem aqueles mais antigos. Então, tem um depoimento de um petroleiro antigo, que conhecia o sistema anterior, que é muito bonito para a gente entender o que é o gênero quando ele funciona, né? Ele fala, no primeiro momento, havia 2 equipes de manutenção própria da refinaria. E é lógico que esse pessoal tinha um carinho maior de lidar com as coisas. Mesmo porque era a mão dele que estava sendo colocada. Quem arrumou essa bomba? Foi o Queixada. Foi o seu Pedro. Foi o Maurício. Foi o Mineiro. Era a mão dele que estava ali. Ele tinha um carinho e fazia questão de saber. Olha, onde eu pus a mão ficou bom. Não tem rateio. Era um negócio pessoal mesmo, de amor próprio. A empreiteira vem e ela não tem compromisso nenhum com aquilo. O compromisso dela é cumprir o contrato. O cara chega lá, pega uma junta velha mesmo, não a junta daquela espessura, e coloca ali no lugar. Então, é esse relaxamento que muitas vezes ocasionou acidentes sérios lá dentro. Então, ele está mostrando a diferença, inclusive do compromisso de um operador que está lá há anos e que, como ele diz, todo mundo sabe que é a mão dele que está ali naquele serviço. No caso da empreiteira, não. Ele faz, depois ele não está mais ali para responder por ele. Então, havia uma falta de continuidade de equipes que impossibilitava o acúmulo de conhecimento. Para usar os termos do Yves Clos, impedia o desenvolvimento e a consolidação do gênero de atividade. Claro que isso